Boa tarde a todos. Meu nome é Alessandra e daremos início a mais um webinar ao vivo produzido pela Etrust. Durante todo o webinar, eu manterei os microfones dos participantes desligados e acompanharei as perguntas enviadas no chat do Zoom e do YouTube. Ao final, abriremos espaço para responder todas as dúvidas. Então, por favor, envie suas dúvidas pelo chat. O tema de hoje é ESG e a gestão de identidades. E para tratar deste assunto, apresento o CEO da Etrust, Dino Schwindel, especialista com mais de 20 anos de experiência em proteção de dados, e Daniela Barreto, líder de sustentabilidade e ESG na Grant Thornton. Vamos começar. Daniele, é com você. Olá, pessoal, boa tarde. É um grande prazer estar aqui com vocês. Só uma dúvida técnica, Alessandra. Aí eu deixo minha câmera fechada? Pode abrir, Daniele, pode abrir. Se você quiser compartilhar a tela também, já está liberado. Olá, então, pessoal. Então, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo? Sim. Estão vendo em modo apresentação? Não, ainda não. Mas está no slide, né? Tá no slide, sim. Agora sim, né? Ainda não, ele ainda está com o painel ali do PowerPoint. Parece que alguma coisa mudou no formato aqui do Zoom para compartilhamento. Eu vou tentar de novo, peraí. Agora sim? Foi. Ótimo. Então, vamos lá. Sustentabilidade. Acho que a ideia aqui hoje, né, trazer um pouquinho para vocês sobre o ESG, um pouco do contexto, dos conceitos e como que ele se conecta, né, com o IAM, como que ele se conecta com o tema que o Dino vai falar na sequência. Então, eu tenho aqui alguns minutos só mais mesmo para introduzir o assunto, e esse tema, né, a sustentabilidade, ESG, é super vasto, então eu espero que eu consiga levar, né, um pouco de informações úteis para vocês hoje. Então, para começar aqui, a sustentabilidade, ela está, né, no centro mesmo dos debates aí empresarial, né, nos últimos 2 anos, especialmente com a pandemia, acho que todos vocês já puderam observar uma expansão muito grande, né, assim, em relevância, em comunicação, em pautas, né, empresariais desse tema. Ele está em todos os lugares, em revistas, jornais, na TV, em várias formas, vocês ouvem falar sobre essa siglazinha, né, ESG. E por que que isso aconteceu, né? Ele ganhou e vem ganhando muita relevância porque ele realmente entrou no radar ali. No radar ele já, de fato, já estava há algum tempo, mas ele entrou na pauta de negociação mesmo das instituições financeiras, dos investidores, e isso, né, daqui para frente a tendência é aumentar cada vez mais. Então, esse é um dos grandes motivos pelo qual, né, a relevância do ESG vem aumentando muito, e também pela maior conscientização da sociedade, por todas as crises que a gente vem passando como sociedade, tanto a parte social, a parte né, da pandemia, e também das questões de mudanças climáticas.
E então a sociedade como um todo está um pouco mais consciente, né, e atenta a todas essas questões que envolvem a sustentabilidade e a ESG. E quando eu vou falar de ESG, eu sempre gosto também de falar sobre como que essa sigla surgiu, né? Ela surgiu já faz bastante tempo, ali em 2004, em 2005, durante em reuniões promovidas pela ONU com instituições financeiras e investidores. Então, é por isso que essa sigla lá, tem um viés também bem focado para a integração dos parâmetros socioambientais e de governança nas questões econômico-financeiras, porque ela surge ali numa discussão de entendimento mesmo de como que esses aspectos sociais, ambientais, de governança interferem ou vão interferir no futuro, se não feita sua gestão de forma adequada no dinheiro mesmo, né? Na economia, nos aspectos econômicos financeiros das empresas, dos negócios, e como isso, consequentemente, vai afetar, né, essas instituições financeiras e as pessoas que estão ali depositando dinheiro, né, os investidores. E qual que é essa diferença, né? A sustentabilidade, quando a gente fala em sustentabilidade, ela traz uma essência ali de propósito, de valores, de essência, e o ESG, ele vem trazendo algumas delimitações mais claras e tangíveis do que é sustentabilidade dentro de um negócio, dentro de uma corporação, né, do mundo dos negócios mesmo, porque a sustentabilidade ela é muito subjetiva em muitos aspectos, e se foi um grande desafio ao longo dos últimos anos, como ser sustentável, né? Como que eu demonstro a minha sustentabilidade dentro do negócio, e isso mantendo, né, mantendo os meus lucros. O que eu tenho que fazer, né, para ser uma empresa sustentável? E o ESG, ele está trazendo um recorte como numa lente, né, que veio ali a partir das instituições financeiras, que veio com muita influência, né, desse mercado financeiro, uma lente do que é interessante olhar e controlar com relação aos aspectos ambientais, sociais e de governança, para garantir a sustentabilidade do negócio, para garantir que os negócios sejam sustentáveis ao longo do tempo, sem agredir ou agredindo o menos possível ao meio ambiente, à sociedade, às pessoas, né? E aqui eu trago só um pouquinho do detalhamento, né? O que são esses dados ESG, para quem talvez não tenha muita familiaridade, né, com esse termo, com essa sigla. Então, a gente está falando de o E se representa o environmental, o S o social, né, de social, e o environmental de ambiental, desculpa, o social de social, e o G de governance, Então, é uma sigla em inglês que trata desses aspectos ambientais, sociais e de governança. E aí, quando a gente fala de aspectos ambientais, a gente fala eu trouxe aqui alguns exemplos, né, do que são esses aspectos. Então, emissão de gases de efeito estufa, a gente está falando de consumo de energia, de geração de resíduos, de estresse no sistema aquífero, e aí, assim, são alguns poucos exemplos, né, do que tange esse pilar do ESG, mas a gente tem muitos outros temas, dependendo especialmente também do setor de atuação, do tipo de negócio, da onde que a gente está olhando, né? A parte social, a gente abrange toda a parte de regulamentações de trabalho, parte de saúde e segurança, e também inclui, então, todas as questões voltadas para colaboradores, né, e também as questões voltadas para fornecedores e comunidade do entorno do negócio, a comunidade que é impactada pela operação. Essa parte social, ele inclui toda a parte de pessoas, né, relacionado com pessoas. E a parte de governança, que é o que a gente vai se concentrar mais hoje, né, que está relacionado aqui com o tema que a gente está trazendo, que ele trata a parte de estatísticas do board, quer dizer, do conselho de administração, da alta liderança, os indicadores que essa alta liderança acompanha, né, também fala sobre engajamento das partes interessadas, ética e políticas de anticorrupção, mecanismos de compliance em gestão de riscos, controle de circulação de dados, né, enfim, é mais
esse viés de olhar para a responsabilidade da organização perante aos aspectos sociais, sociais e ambientais, mas também como que ela está estruturada, principalmente em termos de ética e conduta e compliance e gestão de riscos, né? E também, quando a gente fala do aspecto ESG, a gente vai colocando, né, coloca de fato assim, a sustentabilidade no core business do negócio, né? Então, a gente deixa de olhar a sustentabilidade, isso fala assim, em termos de até de amadurecimento, de entendimento das organizações, da sociedade, deixar de ver a sustentabilidade como projetos sociais, ambientais, né? Eu vou plantar árvore para compensar algum impacto que eu estou fazendo, ou eu vou cuidar de um projeto social para compensar alguma questão social que eu queira compensar e vou comunicar que eu estou fazendo isso. Não é bem assim, né? Assim, o ESG, ele pede que a sustentabilidade mesmo seja colocada no core business, né? Então, na operação, ter uma identificação de temas prioritários, quer dizer, como que, dependendo do setor, dependendo do tipo de negócio, né, se é uma empresa de tecnologia, se é uma instituição financeira, se é uma mineradora, tem alguns temas que são mais sensíveis para aquele tipo de negócio. Então, é isso que fala, né, que a empresa precisa identificar esses temas prioritários e aí integrar eles, né, na estratégia, na visão de futuro, na gestão de riscos e impactos, na sua gestão de desempenho e fazendo isso com envolvimento de partes interessadas, né, sempre comunicando de uma forma transparente, mas ao mesmo tempo envolvendo as partes interessadas, aonde elas realmente sofrem, né, impactos ou impactam a organização. E a parte dos relatos, que são todos os relatos desses aspectos socioambientais, mas está se incentivando cada vez mais a integração, né, dessas informações com as informações econômico-financeiras da organização. Então, o que a gente tem, né? O ESG mesmo se tornando ali como uma estratégia de investimento, assim, para investidores, para instituições financeiras, para acionistas, né? Então, assim, eles evoluiu, né, para uma abordagem de investimento que auxiliando, né, essas partes interessadas a identificar empresas com modelos de negócios superiores, dependendo do que você das suas práticas ESG, de como que a organização controla, né, essas práticas e como ela reporta, ela demonstra negócios mais robustos, né, mais superiores mesmo em termos de sustentabilidade a longo prazo, né, sustentabilidade de existência e de lucratividade. Então, é uma visão adicional mesmo sobre essa qualidade da gestão, da cultura, de perfil de riscos, e aqui eu trouxe uma frase, né, do Larry Fink, que ele fez já há alguns anos, se não me engano, há 2 anos, numa publicação dele, mas eu gosto de trazer ela porque ela é muito forte, assim, né, e acho que reverbera em todas as outras comunicações que ele vem fazendo, assim. Então, né, ele fala que num futuro próximo, e mais cedo do que muitos preveem, haverá uma realocação significativa de capital. Né, e aí conectando com o que eu falei lá atrás, né, então, assim, por que essas instituições financeiras e investidores, eles estão tão preocupados, né, para que as pessoas que estão olhando para a estratégia e para o dinheiro, por que eles estão tão preocupados ali com o ESG, porque eles fazem previsões ali, né, de 20 anos ou mais, e eles já entenderam que eles vão deixar, né, de ganhar dinheiro, os negócios realmente vão ser comprometidos se não forem tratados e cuidados em alguns aspectos. Então, ele prevê que
as organizações que estiverem cuidando, né, desses aspectos ESG e realmente trazendo isso com integridade para os seus negócios, vão ser mais valorizados em termos, né, de investimentos então ele prevê aí uma realocação, né, de capital para essas organizações que vão estar mais preparadas em termos de ESG, né, em termos de sustentabilidade. Então, ESG na visão dos investidores aqui é também para enfatizar, né, que o risco ESG é um risco financeiro, então, e deve ser reportado da mesma forma. Então, informações não financeiras precisam ser confiáveis, precisam ser mostrar mostrar como que está sendo gerado valor, né, ao longo do tempo, precisa mostrar como que os riscos associados estão sendo geridos, e é importante, né, uma padronização das informações quando elas forem serem divulgadas. Então, tem uma série de bases, de guias, de frameworks de divulgação, né, que consequentemente, assim, são muitas bases de divulgação de dados ESG, mas que também são utilizadas para gestão, né, desses aspectos ESG, e é importante do uso dessas bases, desses guias, é que eles trazem uma informação padronizada e podendo ser comparável, né, então, dessa forma, é possível, né, eles conseguem perceber qual organização está mais preparada com relação à outra. Eu acho que eu até coloquei aqui na sequência. Aí só para eu ter um exemplo, né, de uma série, que são algumas, e não são todas ainda, mas uma série de bases, né, todas essas letrinhas aqui, trazem uma série de bases, de frameworks, de boas práticas, algumas já, então tem desde reguladores, né, como a CVM, no caso, que já são, não são boas práticas, mas são já algumas exigências, mas também alguns bancos que estão já desenhando ali os seus guias de o que precisa ser feito para acessar alguns fundos, créditos, ou mesmo para disponibilizando esses guias para investidores, ou instituições mesmo sem fins lucrativos, né, como GRI, como a SASB, Pacto Global, que estão há muitos anos aí promovendo algumas boas práticas em sustentabilidade, em ESG, e trazem guias do que precisa ser reportado com relação a isso, né? Então, aqui é mais para vocês terem uma ideia, né, que existem, algumas pessoas confundem um pouco, assim, me perguntam que o ESG é um selo, é uma norma. Na verdade, ele é um conjunto de práticas e critérios, né, que tem aí uma série de instituições trazendo esse guia de o que seria interessante, importante reportar e controlar em termos de ESG, e hoje a gente ainda não tem, né, uma norma única, uma base única, e especialmente dependendo do setor, vai ter alguns critérios ali mais específicos, né, para ele tratar e cuidar. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, eu estou um pouco preocupada com o tempo aqui, mas aí a gente já entrando um pouquinho mais aqui no G, né, que mais ligado ao tema que a gente vai falar hoje. Então, o G do ESG, né, é a governança. Quando a gente fala de governança corporativa, a gente fala de um conjunto de ações que são adotadas, né, para fortalecer essa cultura da empresa e o controle dos processos internos, mantendo a sua responsabilidade, a sua ética, em alinhamento com compliance, evitando práticas desleais, posturas inadequadas, fraude, corrupção. Então, é uma série de boas práticas ali que contemplam, né, esse pilar de governança, e
o que mais, né, um dos pontos que mais é olhado e valorizado é essa cultura de integridade, né, e como que a organização, quais são os mecanismos, políticas, processos, ferramentas que ela utiliza para garantir essa cultura de integridade. E também, né, olhando para a diversidade e inclusão, garantindo um tratamento igualitário a todos, tanto de direitos como né, de tratativas, sempre com transparência, e então, tendo uma estrutura adequada interna que possibilite uma transparência, uma disponibilização de todas as informações que são relevantes para todos os públicos com que ela se relaciona, não só clientes, né, que em muitos casos, assim, nos últimos anos, as empresas vêm muito colocando foco em clientes, né, que é o público-alvo, mas o SG, ele traz um olhar mais amplo e sistêmico de envolver todos os públicos relacionados ali no sistema dele, desde fornecedores, reguladores, instituições financeiras, comunidade com que ele se relaciona ali, a comunidade do entorno, enfim, todos os públicos, né, e a transparência, quando a gente fala de cultura de integridade, de diversidade, de transparência, de prestação de contas, a gente sempre está falando desse olhar mais sistêmico, envolvendo esse público de uma forma mais ampla, né, então tem esse ponto de incluir o interesse de todos os stakeholders, que são esses públicos de interesse, sempre com mecanismos, políticas e mecanismos para garantir a preservação desses interesses. A preservação, proteção, né, dos interesses deles, e responsabilidade corporativa, que envolve ser responsável, né, ser responsável especialmente com relação aos aspectos sociais e ambientais também. E aí, quando a gente fala de gestão de acessos, né, de proteção de dados, dentro do G da governança. Então, a gente está falando de segurança e conformidade desses acessos às aplicações e dados, né, a gente está falando de cuidar da governança corporativa, de transmitir confiança, segurança dos dados recebidos, seja direta ou indiretamente, através de terceiros, né, a gente está falando de ter credibilidade perante a consumidores e demais públicos de interesse, uma segurança palpável mesmo, para que os riscos de exposições sejam evitados e, consequentemente, riscos administrativos, né, e, consequentemente, também riscos financeiros. Quer dizer, esse slide, ele traz um pouco para trazer essa colinha, né, de como que esse tema se conecta com a governança, e enfatizar, né, os benefícios que ele traz. Então, acho que o Dino vai comentar muito mais no detalhe daqui na sequência, mas é importante a gente entender aonde que ele se conecta, né, dentro do tema aqui, ESG. Essa parte de melhorar os relacionamentos com os stakeholders também, então, quando você tem uma melhor controle e gestão dos seus dados, e aí, obviamente, cuidando, né, e atento a todas as questões de legislação e do que é possível, do que pode ser feito, você consegue aprofundar e, de repente, colocar suas estratégias de como você atende melhor aquele público, né, de acordo com as informações que você tem, você estreita a sua relação, não só um viés de lucro e de venda, né, como também é possível, mas de você poder cuidar mais dos interesses dele, como você consegue atender eles, buscando atender e suprir, né, suprir as expectativas. Então, é uma ferramenta também que pode auxiliar no relacionamento, né, no relacionamento com os stakeholders e com todas as partes, né, interessadas. E aqui eu trago um pouquinho sobre todas as bases, quer dizer,
todas não, né? Eu mostrei ali anteriormente que são uma série de bases, né, que tem que tratam esses aspectos ESG, que falam sobre ESG. Aqui eu coloquei alguns exemplos de como que essas informações de proteção de dados e gestão de acessos, de identidade de acessos, eles se correlacionam com essas bases de relatos em ESG. Então, o que são essas bases? Quando você vai fazer um relatório, por exemplo, um relatório de sustentabilidade, ou um relatório de dados socioambientais, você pode seguir aquelas bases, né, que tem uns guias, que tem uma série de indicadores que você vai precisar identificar quais são esses indicadores que você está respondendo dessas bases. Geralmente não é necessário responder todos os indicadores, mas você vai pegar uma base e vai falar, olha, eu faço esse relatório aqui alinhado com as práticas do GRI, e eu respondo ele de uma forma essencial, que é uma classificação lá que não considera todos os indicadores, mas considera os mais importantes para o seu negócio, e vai indicar lá os indicadores que você está preenchendo, né, contemplando. Isso quer dizer, você faz a gestão dessas informações e você ali está fazendo o seu relato. Então, aqui são alguns exemplos de como que esse tema, né, de proteção de dado e de acessos de identidade aparecem nessas bases. Então, tem, com relação à ética, integridade, privacidade do cliente, tem indicadores que falam ali de processos de gestão de risco, como que você controla, né, a gestão de riscos de vazamento de dados, de fraudes, de ou corrupção, então riscos relacionados à corrupção, queixas comprovadas relativas à violação de privacidade e perdas de dados do cliente. Então, o indicador pede realmente que você coloque ali o número, né, o número de queixas comprovadas, ou se você colocar ali não zero, né, um número zero, você precisa colocar ali como que você faz essa gestão. Essa base do SASM é uma base que eu gosto bastante também, que ela está crescendo muito, né, nos últimos anos, em termos de relevância, de uso pelas organizações, principalmente porque ela também vem como uma das bases que mais estão sendo indicadas aí pelas instituições financeiras. Ele tem um viés um pouco de contabilidade, então por isso ele fica numa linguagem mais fácil quando vai para um investidor ou para uma instituição financeira. Então ele fala ali, né, sobre privacidade de cliente, segurança de dados, ele fala sobre número de usuários que acessam a determinadas informações, investimentos em proteção de dados, pedindo mesmo em termos de, né, do valor ali que a empresa investiu naquele ano, número de solicitações de esclarecimento, de processos, né, que a empresa sofreu ao longo daquele ano, número de violações de dados, enfim, aqui alguns exemplos de como que esse tema está sendo solicitado, né, por essas bases ESG, por essas bases que tratam os aspectos ESG, e para vocês entenderem um pouquinho, né, que esse realmente são informações que estão sendo consideradas para avaliar a estratégia, a gestão, a governança da empresa e como que ela está né, cuidando dessas informações. E esses dados, né, e dessa forma, auxilia e realmente estão sendo utilizados por públicos que estão buscando essas informações ESG nos relatos, né, nos relatos de sustentabilidade das organizações. E era isso que eu tinha trazido, preparei aqui para trazer para vocês. Bom, obrigada por enquanto, acho que agora eu vou passar para o Dino, né, Dino, e aí ele vai dar sequência, a gente pode falar um pouquinho mais no final, caso vocês tenham alguma dúvida. Eu vou ficar aqui à disposição, tá bom? Obrigada. Muito obrigado, Daniele.
Sem dúvida ficou bem mais fácil falar sobre IAM com esse link que você fez claramente, né, com o pilar de governança, né? Eu tenho alguns slides de apoio, mas a minha apresentação vai ser mais focada aqui numa conversa e até num aquecimento depois para as perguntas ao final, né? Nós queremos deixar um espaço no final para que todos possam fazer perguntas, comentários e até quem quiser expor suas experiências também. Eu vendo o IAM, né, vendo o ESG nos 3 pilares, né, o ambiental, o social e a governança corporativa, como você explicou claramente, o IAM suporta diretamente esse pilar de governança, né? E pensando os aspectos da excelente apresentação que você fez, né, e até queria deixar aqui para todos também, a gente publicou um artigo sobre esse assunto também, que está disponível, quem tiver interesse, depois a Alessandra pode colocar o link para o artigo diretamente no chat, mas dessa relação de como o IAM suporta esses aspectos. E quando a gente olha a governança, a gente vê que nós temos ali dentro, né, a gestão de riscos, né, nós temos os mecanismos de compliance, as políticas antifraude, os controles na circulação dos dados e, muito, muito importante, né, a governança dos dados dentro da empresa. Tá? Hoje em dia, se fala bastante na LGPD, eu até quero comentar ali na frente, né, com o impacto aos dados pessoais. Agora, a governança de todos os dados da empresa é algo muito importante e é algo que vai nortear e vai apoiar diversas iniciativas relacionadas a compliance, antifraude e gestão de riscos. E pensando alguns desses pontos, né, quero trazer também um pouco da experiência que a gente tem na iTrust, já está há mais de 10 anos, né, na liderança em gestão de identidades e acessos. Nós temos procurado, em muitos casos, trazer, né, a evangelização ao mercado para mostrar a importância da gestão de identidades, que, resumindo, né, para quem está também olhando esse tema pela primeira vez, quando nós falamos de gestão de identidades e acessos, nós estamos trabalhando com o fluxo, todo o ciclo de vida, né, nesse fluxo que a pessoa entra na empresa até um dia, eventualmente, que ela deixa a empresa. Então, dentro do escopo dessa empresa, dessa instituição, a gestão de identidades e acessos controla todo o ciclo de vida dos acessos aos dados que essa pessoa tem dentro da organização. E aí, levando em consideração aspectos que hoje estão bem claros, né, dentro da governança corporativa, como, por exemplo, o princípio do precisa saber, né? Se a pessoa não precisa ter acesso ao dado, ou seja, não precisa saber aquela informação para o desempenho das suas funções, dentro da governança de dados da empresa e dentro da governança de gestão de acessos e identidades, né, essa pessoa não deve ter o acesso. E indo agora mais especificamente para aspectos de conformidade, né, eu gosto de fazer uma pergunta relativa à LGPD. Né? Se você hoje consegue tirar uma lista de quais pessoas têm acesso aos dados sensíveis dentro da sua empresa. Né? Dados sensíveis são aqueles dados pessoais sensíveis definidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, como dados que contêm informações de saúde, informações de filiação partidária, religiosa e outros dados muito pessoais, né, que são considerados dados pessoais sensíveis. Para as empresas que tratam esses tipos de dados, e a maioria trata, nem que sejam dados sensíveis de funcionários, a pergunta é essa: você consegue hoje tirar uma lista rapidamente de quais as pessoas dentro da sua empresa têm acesso a dados pessoais sensíveis? Se você não tem um sistema de IAM e não tem uma governança, né, implantada dos dados e a gestão de acessos e identidades, é bastante difícil tirar esse tipo de informação, porque cada sistema, normalmente na empresa, opera dentro de um silo. Né? Nós olhamos o CRM, tem o silo do ERP, tem o silo de segurança e saúde ocupacional, tem o silo do sistema de atendimento, ou seja, os dados acabam ficando em diversos sistemas e muitas vezes a gente não tem clareza se dados pessoais, e até mesmo dados pessoais sensíveis, estão dentro desses sistemas.
Então, para quem está mais adiantado, né, com LGPD, já tem um inventário de dados, já tem um mapeamento desses dados e, eventualmente, já tem uma governança de dados na qual pode se sentir confiável. Bom, o próximo passo é você ter certeza de quem está acessando esses dados e de que quem está acessando esses dados efetivamente precisa desse acesso por desempenho das funções. A utilização de um sistema de gestão de identidades e acessos no apoio à governança das organizações já tem aí, inclusive, precedentes legais, né? O caso mais famoso é o caso de Portugal, né, no qual um hospital lá dentro da lei, a GDPR, recebeu uma multa que foi aumentada pela absoluta ausência de gestão de acessos e identidades. Tá? Então, do ponto de vista de gerenciamento de risco na governança da empresa, a implantação de um sistema de gestão de acessos e identidades é algo necessário para garantir a segurança do acesso aos dados e, em última instância, ocorrendo um incidente, vai servir como um atenuante em juízo para mostrar que a empresa fez as melhores práticas de mercado. Assim como nós vimos aqui, a Daniele nos apresentou a ISO 26000, né? Nós temos a ISO 27000 e as suas derivadas da série 27000, que dão boas práticas de gestão de segurança da informação e de gestão de identidades e acessos. E essas práticas é que vão ser questionadas eventualmente em juízo se a empresa estava implantando para proteger os dados. E a gestão de acessos e identidades é hoje entendida, né, e algumas auditorias externas já estão utilizando, inclusive, como pontos de auditoria, saber se a empresa tem ou não um sistema de gestão de acessos e identidades. Então, isso olhando, né, fazendo um recorte agora da governança sobre o aspecto de conformidade. Olhando agora um outro aspecto, né, a responsabilidade até fiduciária dos administradores das empresas, dos conselhos de administração, né, com relação aos riscos que a empresa tem no controle de acesso aos dados. A Daniele nos comentou aqui, né, sobre, eu achei um comentário muito bom, né, que o risco ESG ele é um risco financeiro, né, e é exatamente isso. Na parte da governança, em que hoje os conselhos de administração estão falando sobre ataques, né, e na pandemia esses ataques cibernéticos aumentaram muito, um ataque de ransomware é hoje algo que precisa ser discutido dentro das empresas. E um ataque que pode paralisar uma empresa, como nós vimos no Brasil e no exterior nos últimos meses, diversos acontecimentos desse tipo, e algo que precisa ser tratado pelo board, pela administração da empresa, dentro do contexto de governança e gestão de riscos. Bom, o correto controle de acesso aos dados proporcionado por um sistema de IAM, ele tanto serve para proteger quanto para minimizar os impactos de um ataque de ransomware. Ele protege no sentido em que a governança dos acessos vai ser bem estabelecida e os riscos vão ser conhecidos e controlados pela organização, na medida em que administradores, operadores e usuários dos sistemas vão estar com esses acessos sendo autorizados conforme a necessidade e, em muitos casos, vão ter esses acessos revisados periodicamente por gestores, por equipes de segurança que vão garantir que os acessos estão adequados. Porque sabemos e temos exemplos, né, de muitos incidentes com dados que foram causados por excesso de direitos administrativos, de operadores e até mesmo de usuários finais. Esse excesso de direitos, sem nunca ser revisado, vai levando a uma situação de aumento de risco, né? Como aquela história, né, do sapo que está sendo fervido na água morna, né? Até um certo ponto ele não percebe mais a mudança da água e vai correndo um risco cada vez maior. Da mesma forma acontece com os acessos nas organizações que não fazem a verificação periódica dos acessos que os funcionários, operadores e administradores, principalmente, têm ao longo do tempo nas organizações. Então, esse é o aspecto em que o IAM ajuda a proteger um ataque de ransomware, com a redução do nível de acesso somente para aquilo que é permitido. Ora, se um usuário pega um vírus, né, ou um ataque de ransomware, e esse ataque criptografa todos os arquivos, ele só vai conseguir criptografar os arquivos que esse usuário tem acesso.
tendo um acesso restrito aos seus arquivos, ao seu departamento, ao seu setor, esse risco já fica contido dentro daquele escopo. E ele também ajuda o IAM a minimizar os impactos, né, de um ataque de ransomware, na medida em que a recuperação dos ataques, que já vão estar, de certa forma, contidos, a recuperação vai ser muito mais rápida. A organização, através de uma recuperação baseada em um sistema de IAM, normalmente é muito mais rápida do que onde nós temos a ausência desse tipo de sistemas. E queria comentar também outro aspecto ainda de gestão de riscos que o IAM apoia nas empresas e que é uma particularidade nossa aqui no Brasil, né? Na Europa também temos algumas leis nesse sentido, mas sabemos que no Brasil o risco trabalhista é um risco também que precisa ser sempre tratado pelas empresas, né, com bastante cuidado, e que o risco trabalhista teve uma certa mudança também com a evolução e o aumento do trabalho remoto. O sistema de IAM, ele permite alguns controles sobre o risco trabalhista que também são boa governança. A Daniela nos mostrou ali, inclusive na parte social, nós temos aspectos em que o controle de riscos trabalhistas, né, está relacionado com se adequar também ao ambiente social e prover bons ambientes de trabalho. Sobre isso eu até quero comentar no final. Mas focando especificamente no risco trabalhista e como o IAM ajuda a administração da empresa a controlar esse risco. Eu vou citar 2 exemplos apenas. O primeiro deles se refere ao afastamento do funcionário. Então, nós temos afastamentos no Brasil por licença maternidade, por licença saúde e férias. Seriam os 3 principais tipos de afastamento que nós temos. Com o sistema de IAM, é possível fazer um bloqueio dos acessos das contas das pessoas que estão afastadas, de forma que a empresa não correrá riscos, né, caso essas contas fossem utilizadas durante esse período. E muitas vezes não são utilizadas por má fé pelos funcionários, são utilizadas até para desempenhar uma função, alguma necessidade específica, que eventualmente até algum gestor pediu naquele momento. Mas isso acaba gerando um registro e gera um risco trabalhista para a empresa, e que se isso começa a acontecer de uma forma descontrolada dentro da empresa, pode gerar perdas financeiras bastante significativas. Então, o controle de afastamento nas situações em que o funcionário legalmente não está trabalhando, ele é muito importante no aspecto compliance e no aspecto social também. E aí nós temos um apoio do IAM muito direto na governança. E eu poderia aqui enumerar outros casos, né, mas eu estou procurando trazer alguns casos bem concretos, tentando ligar os aspectos que a Daniela apresentou, né, de governança com a realidade que nós temos no dia a dia da gestão de acessos e identidades. E queria comentar também que não é só em governança, risco, compliance, que o IAM apoia o pilar de governança, mas existem alguns aspectos até que o IAM pode ser utilizado, na minha opinião, inclusive apoiando os aspectos social e ambiental, né? Nós temos, por exemplo, uma evolução muito grande na digitalização dos negócios das empresas nos últimos 2 anos e meio, ou 2 anos mais especificamente. Nós tivemos uma mudança muito grande em algumas organizações com relação ao trabalho remoto. Muitas pessoas, eu inclusive, né, estou trabalhando de home office ainda, né? Então, uma mudança muito grande houve no deslocamento das pessoas, né, na necessidade de estar presente no ambiente de trabalho. E o que a gente observa hoje? Muitas das empresas, elas têm dificuldade para prover o trabalho remoto, ou eventualmente, não precisa ser o trabalho remoto 100%, mas aquele trabalho remoto híbrido, né, em que a pessoa, alguns dias por semana, trabalha de casa, alguns dias trabalha dentro do escritório. Mas uma das dificuldades que nós vemos é o risco ou o medo de que esse acesso remoto não vá ser controlado, de que o acesso remoto possa ser utilizado por bandidos, por fraudadores, e que isso acabe expondo a empresa a um risco. E sem dúvida, o acesso remoto
se não for feito com segurança, ele abre portas e essas portas podem ser utilizadas para causar dano para as empresas. Agora, quando o acesso remoto é organizado com o IAM, com garantias de que a segurança está sendo feita adequadamente, com um single sign-on, que garante a autenticidade, com um segundo fator de autenticação, por exemplo, né, seja via um celular, seja outra forma de um segundo fator de autenticação. Aí nós vamos para uma situação em que o acesso remoto à empresa pode se tornar tão seguro quanto o acesso que existe dentro da organização. E o que eu tenho visto nas pesquisas de quem adotou o trabalho remoto é que um dos benefícios mais citados pelos colaboradores é o benefício da redução do tempo de deslocamento, né? O aumento da qualidade de vida, por consequência, tempo maior para dedicar para os filhos, para a família, né? Tempo maior para dedicar para um esporte, para aumento de qualidade de vida. Então, eu sei que aqui eu estou extrapolando talvez até um pouco o aspecto de como o IAM suporta a governança dentro do ESG, mas me chama a atenção as pesquisas apontando o quanto as pessoas têm reportado o aumento de qualidade de vida com a redução do deslocamento. Todas as pesquisas que eu tenho visto, esse tem sido o ponto principal. E aí, se nós conseguimos, dentro de gestão de identidades e acessos, trazer para as organizações uma forma segura de ter o acesso remoto, é uma oportunidade a mais, né, de que o trabalho remoto seja uma realidade e que nós tenhamos uma contribuição social também para as pessoas, no sentido da melhoria da qualidade de vida, da redução do tempo de deslocamento. E do ponto de vista ambiental, eu até sei que tem muitos especialistas em ESG aqui conversando com a gente hoje, né? Se alguém souber, por exemplo, eu não vi ainda um artigo aqui no Brasil falando sobre a redução, né, de emissões de carbono, a redução de consumo de combustível, com essa redução no deslocamento das pessoas, né? Seria muito legal se alguém tiver algum dado sobre isso, puder compartilhar com a gente também. Porque aí nós temos um aspecto ambiental também, né? O ESG, e Daniele falou aqui, né, toda a preocupação ambiental de que as mudanças climáticas estão trazendo e de como cada um de nós pode contribuir, né? No caso do IAM, uma contribuição que eu vejo é essa. Através de permitir um trabalho remoto seguro, nós podemos ter uma redução de deslocamento, uma redução de consumo de combustível, né? E talvez, né, eu acredito que sejam centenas de milhares de pessoas hoje no Brasil que estão se deslocando menos para ir ao trabalho. Isso, com certeza, tem um impacto social e tem um impacto ambiental. E, tentando fechar aqui para deixar um tempo para as perguntas, eu só queria, né, destacar um ponto que a Daniele comentou, né? Que é ESG, né? Não é uma norma, não é um selinho, né? Não é um certificado que se consegue, né? Quando se fala em ESG, e eu não sou especialista na área, né? Estou aqui aprendendo também, mas quando se fala em ESG, se fala em colocar o ESG dentro do core business da empresa, dentro dos processos da organização. E isso é também o que nós procuramos fazer no IAM. Nós procuramos, sempre que possível, né, trazer mais agilidade, mais automação para a organização, ao mesmo tempo em que nós colocamos os processos de negócio alinhados com o IAM. Então, o IAM passa a fazer parte dos processos de negócio, de forma que não atrapalhe, de forma que otimize, agilize, traga automação dentro dos fluxos de negócio existentes na organização. Então, esse é bastante interessante a gente ver, né, essa mesma visão do que a gente tem em termos de gestão de identidades e acessos, né? Que a nossa ideia é estar alinhado com o core business da organização. Mas era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Deixamos aí pelo menos 10 minutos para algumas perguntas. E para esquentar a conversa, eu queria já deixar uma pergunta para a Daniele, para a gente começar esse debate. Daniele, dentro da tua experiência como líder, né, dentro da Grant Thornton, que experiências ou iniciativas você destacaria que você viu de ESG
aí nos últimos 1, 2 ou 3 anos. Se pudesse falar um pouquinho para a gente, alguns exemplos que você viu e que você destaca e que gostou na área, como iniciativas de ESG. Oi, Dino. Primeiro, eu queria fazer um comentário, né, sobre o que você falou, né, dessa interconexão aí dos temas, e foi perfeito. Acho que é exatamente isso, assim. A gente tem um olhar sistêmico mesmo, né? Então, assim, entre esses pilares E, ESG, eles têm ali propostas de temas que são tratados como ambientais, né, ou sociais, ou governança, mas eles são um impacta o outro, né, direta ou indiretamente, sempre, assim. Então, é sempre esse olhar sistêmico mesmo, e foi perfeito a sua correlação aí de como que né, você cuidando ali das questões da proteção dos seus dados e dos acessos, né, com essa ferramenta, como que isso expande mesmo e vai poder ali auxiliar tanto numa questão ambiental ou social, é isso aí mesmo. E até trazendo, né, com relação a questões do inventário, né, que você falou, a redução de emissões, né, com certeza, eu acho que a gente vai começar a ver isso aí nos relatórios das empresas, porque nas empresas que divulgam seus inventários de emissões, elas vão começar a demonstrar, então, assim, né, as empresas que já fizeram isso nos últimos 2 anos, comparado com antes da pandemia ou durante a pandemia e pós-pandemia, conforme elas todas já se remodelaram, né? Muitas estão seguindo a questão do trabalho híbrido, muitas já mudaram aquela dinâmica, né, que tinham anteriormente. Então, isso a gente vai começar a ver, já está vendo e vai começar a ver cada vez mais nos inventários de emissões da organização. Quer dizer, tanto que ela emitia, principalmente se ela considerava questões de escopo 2 ou 3, que vai ali fora, né, do espaço de um escritório, por exemplo, que inclui o trânsito das pessoas, né, certamente vai estar menor, né, diminuiu. Então, isso é um dos pontos que eu acho que já realmente sim aconteceu, né, que você falou, né, você trouxe esse ponto das emissões. Obrigado. E eu achei muito interessante, obrigado por compartilhar os formatos de report, né, de ESG. Muito interessante aquele que você destacou, né, que tem indicadores bastante objetivos, né, como o valor de investimento que está sendo feito, né, na proteção de dados, o número de incidentes que efetivamente ocorreu, né, porque aí fica um reporte bastante objetivo, né, e para mim foi bastante interessante porque a gente vê a similaridade com a área de proteção de dados e segurança da informação, né, na qual a gente tem indicadores justamente para medir, né, esse impacto. Um dos impactos que eu vi lá era o número de usuários, né, e isso é algo que com certeza impacta o risco das organizações, né. Uma organização que manipula, por exemplo, vamos falar aqui de LGPD de novo, né, que é um tema bastante em voga no momento, né, mas se a organização trabalha com 500 clientes, pessoa física, ou trabalha com 10 milhões de clientes, pessoa física, o risco, né, associado a isso é muito diferente, né? Quanto maior o número de dados que a organização processa, melhores e maiores devem ser os controles, né? Bom, Alessandra, queria passar para você, então, ver se a gente tem alguma pergunta, algum comentário da plateia. Oi, Dino, Daniele, muito obrigada pela apresentação. Não chegou nenhuma dúvida, nenhuma pergunta aqui, nem pelo chat do Zoom, nem pelo YouTube, mas aí eu ressalto que as dúvidas podem ser enviadas depois, e eu vou aproveitar e encaminhar pelo chat o artigo que a gente fala sobre ESG e gestão de identidades para fortalecer o tema que foi abordado neste webinar. Bom, se ninguém mais tiver perguntas, acredito que podemos encerrar, lembrando a todos que a gravação do webinar é enviada nos próximos dias, caso alguém perdeu o início, algum momento do webinar, ou quiser rever, encaminhar para alguém, tá? Vocês vão receber pelo e-mail. Mais uma vez eu agradeço, Dino, Daniele, muito obrigada pela participação.
Eu agradeço o convite, Dino, Alessandra, obrigada por todo o apoio aí na organização e fico sempre à disposição aqui de vocês. Agradeço a, né, a participação de todos também. A gente segue aqui à disposição sempre que for preciso. Obrigada. Obrigado a você, Daniele. Muito obrigado por enriquecer aqui o nosso programa de webinars. Espero que tenha sido uma boa experiência e um agradecimento muito especial a todos os ouvintes também. É sempre um prazer estar conversando sobre temas tão interessantes e vamos procurar continuar fazendo isso. Muito obrigado a todos.